É importante que vocês saibam que o flúor ele vai inibir a desmineralização, ele vai estimular a remineralização, tá? E ele vai inibir as enzimas que são utilizadas pelas bactérias para destruir esse mineral. Então o flúor também chega lá para ajudar, tá? A detonar com essas bactérias. Como a gente tem baixo consumo de flúor, a água, né, fluoretada, a gente sabe que toda no Brasil a gente tem adição de flúor, nos Estados Unidos também, mas não é o suficiente. E a gente à frente vai falar como a gente vai ofertar para as nossas crianças flúor numa quantidade adequada, tá? Então, tenho bactérias que atuam na boca como fator de proteção, saliva e flúor, basicamente. Perfeito. E uma boa higiene, tá? O que a gente sabe, né, Ivani, que a gente fala muito aqui no nosso podcast? Pediatria é prevenção, puericultura é prevenção. Sim. A gente trata doenças, sim, quando a doença aparece e habitualmente quando você não tem condição de evitar que essa doença aconteça ou você falhou na forma de evitar. A cárie é clássico, certo? Se eu conseguir fazer um cuidado adequado, a cárie não vai acontecer em teoria, concorda? Teoricamente, Gustavo, você acha que uma criança deveria começar a escovar os dentes a partir de quando? A partir de que apareceu o primeiro dente. Perfeito, Isso. Gustavo. Apontou o dente. Parabéns, é isso Escova. aí. Muito bem. Exatamente. Então, o que a gente faz como pediatra? Então, o pediatra que cuida da saúde geral da criança global, a gente tem que fazer avaliação de risco, tá? Então, a gente acabou de falar, uma doença crônica e ela é multifatorial. Olha quantas coisas a Ivani citou que levam à ocorrência de cárie. Você limpar inadequadamente, o tipo de alimento que você consome, você consumir alimentos antes de dormir. Então, tem muitas coisas que impactam na ocorrência da cárie. Ou seja, a intervenção também tem que ser multifacetada. Eu tenho que intervir em todos esses pontos. Perfeito. Para que eu tenha uma saúde bucal adequada. Muito tá? bem. Então, o pediatra ele vai fazer um binômio família-pediatra e muitas vezes a gente terceiriza esse cuidado para o odontopediatra, que a gente também vai falar um pouco à frente. Tá? Então, a gente vai fazer uma prevenção e vai contar com a ajuda de um profissional especialista nisso. Que já tivemos uma visita aqui. Sim. Exatamente. Então, vejam só, tem diretrizes do Bright Futures, que é um grupo americano que olha especificamente para cuidados de criança, para que se desenvolvam de maneira saudável. Nome de pasta de dente, né? Bright Futures. Future, Bright Future. 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 Futuro. De futuro. Mas não deixa de ser nome de pasta de dente. Futuro brilhante. É isso. Tá. Então, eles falam que é o pediatra mesmo que vai fazer essa triagem e vai começar a descrever os principais cuidados para evitar a ocorrência de cárie. Tá? Por exemplo, você pega aquela pessoa que dá uma mamadeira de leite com chocolate para o seu filho depois que ele escovou o dente. Nesquik, que é de exame de contraste aquele primeiro negócio. você telefona para a pediatra dessa pessoa e fala, você está fazendo o quê? Você está dormindo no ponto, gente? Eu tava tão à vontade que eu acabei cometendo um erro. Desculpa, Carol, desculpa, João, mas... Ivani, por que você está falando isso? Porque o açúcar é o mais importante. É lógico, certo? Então, exatamente. assim, a primeira triagem é uma conversa, um bate-papo, e você identificar onde está o açúcar, certo? Para você tentar induzir... E aqui é um erro só de processo, né? Você pode dar uma madeira antes e você... É só inverter e depois... Depois escova. Exato. Escova depois. Não, então, parece tão besta, né? Mas eu tava fazendo errado. Agora, Carol, e se for leite materno? Leite materno não tem problema, Ivani. Em teoria, o leite materno é um alimento biológico, que a gente sabe que... E o pH arregaça lá os outros. E mais do que isso, assim, quando eles falam açúcar, eles falam esse açúcar que é adicionado a alimentos, né? Então, esse açúcar industrializado, o açúcar, mesmo a frutose, eles batem que a frutose tem um risco muito menor de indução de cárie, tá? Mas se você der um leite batido com fruta, também não vai dar bom. Sim, porque, até porque a gente já conversou sobre isso. A disponibilidade da frutose vai estar muito diferente de comer uma fruta, concorda? Lógico, então, quando eu bato a fruta, claro, eu disponibilizo muito mais exatamente. frutose, tá? Então, o açúcar é o primeiro ponto. E quando o pediatra conversa, por que a gente fala que a gente faz profilaxia? Na sua opinião, Gustavo, qual é o principal fator de risco para a ocorrência de cárie? Principal fator de risco... Se tivesse que conversar com a família, o que você tem uma pergunta para fazer para o pai do seu paciente, para você pensar se essa criança tem um risco grande de ter cárie ou não. Essa sua criança tem 3 anos de idade, você nunca examinou essa criança antes. É a primeira vez que você tem contato com essa criança. Que pergunta você faria para esse pai pensando na cárie? Ele come açúcar? Não. Tem uma coisa antes. Ele tem cárie. Ele já teve cárie. Se o pai teve? Não, se a criança já teve. Eu não falei para você que é uma doença crônica? Porque ele tem. Porque entendi. algumas pessoas têm mais probabilidade de ter cárie do que outras, Carol. Muitas vezes, Ivani, por um comportamento inadequado. Lembra que a gente falou que é uma doença crônica e que ele se retroalimenta? Então, o que levou à ocorrência da cárie nessa criança possivelmente se mantém se ninguém quebrou esse ciclo. Mas então o que o Gustavo falou tá certo, Carol.
Se ele Talvez. perguntar, ele come açúcar? Mas porque esse pode ser um fator importante. Mas pode ser uma criança que come açúcar, mas escova direitinho. escova os dentes direito e nunca teve cárie. Então, se essa criança... Não, mas aí seria a segunda pergunta. Ele escova os dentes? Isso é verdade. Mas para esse trabalho americano, o principal Entendi. fator de risco foi ter tido cárie anteriormente. É o principal fator de risco para você então, ter... na hora que ele perguntou, já teve cárie? Se a pessoa fala sim, então esse daí Tem um risco grande. já está na lista negra. Exatamente. Tá Aí certo? você vai ter que ter uma profilaxia, um cuidado e uma intervenção maior, porque existe algum fator de risco. E a gente sabe que existem fatores pessoais, Ivani. Quando a gente vai ao odontopediatra, isso é muito específico do pediatra. Ouçam o nosso podcast com a doutora Tatiana, que ela fala de alterações, lembra? De alterações de mineralização, de formação do dente. Então, se essa Sim. criança já vem com uma desmineralização, porque a formação foi inadequada... Sim, porque às vezes o esmalte já é meio Exatamente. problemático.